fornecer cálcio por meio de calcário. Quando você pensa em fornecimento de nutrientes, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Fornecimento de cálcio via calcário é legal principalmente quando seu pH estiver baixo, que aí você vai conseguir elevar esse pH desse seu solo. Vamos imaginar que o pH desse seu solo lá esteja lá com 5,5, 5, 5,6. Você naturalmente vai elevar o pH e vai elevar a quantidade de cálcio. Então os dois vão caminhar juntos. Porém, se a quantidade de cálcio estiver baixa e você tiver que fazer a correção do pH, o que acontece com isso? De repente lá na sua análise, você só precisa colocar lá, por exemplo, menos de 1.000 kg por hectare de calcário. Só que você vai verificar que o seu nível de cálcio, por exemplo, está lá abaixo de 2, abaixo de 1. Tá? E como é que você vai ter que fazer? Quando está abaixo de 1, principalmente, é um grande problema, porque só a quantidade de calcário não vai conseguir fazer com que você chegue na quantidade legal de cálcio. Por quê? Porque quando você vai mexer no cálcio, você mexe na relação. Qual seria uma relação legal aí? Uma relação legal 3 a 3,5 para 1. O que seria isso? 3 de cálcio ou 3,5 de cálcio para 1 de magnésio. E o que acontece? Quando você começa a aumentar isso, né, e você faz esse aumento, você chega a aumentar o cálcio, mas em quantidades muito baixas. Só que a quantidade legal de cálcio seria o que? A partir de 3. Eu gosto muito de 5. Tá? 5, 6. Por quê? Se te dá uma margem de conforto. 5 o quê? 5 centimol de cargas por decímetro cúbico. Só você olhar lá, sem ter medo algum, só olhar lá, tem 5 lá, é centimol de carga, tranquilo. Mas vamos lá, se você tem 3 então de cálcio, você tem que ter pelo menos o quê? Tem que ter pelo menos 1 de magnésio para ter uma relação 3 para 1. Pelo menos 3 para 1, pode ser 3,5 para 1. Só que o que acontece com isso? Se você já tem lá o calcário, aplicou o calcário, você elevou o pH, elevou a quantidade de cálcio, mas se você tinha 0,2, 0,5, 0,9 né, de cálcio, aumentou o cálcio para 1 e você tem lá, por exemplo, 0,3 de magnésio, se você pegar e dividir 0,9 por 0,3, dá uma relação 3 para 1. Mas qual que é o grande problema disso então, Marcelo? O problema é que a quantidade mínima de cálcio deveria ser pelo menos 3, 4. Eu gosto muito de 5, tá? Por quê? Então você teria que ter pelo menos 3 de cálcio e pelo menos 1 de magnésio. Tem culturas, por exemplo, pessoal, igual a melancia, se não tiver pelo menos 1 de magnésio, dá aquele chamado amarelão do baixeiro. Isso é um grande problema. O que acontece? O pessoal se concentra também em fazer as correções de cálcio e chega nessa época agora pós-colheita, a planta sofre muito com deficiência de magnésio também. Então, mesmo que você faça essas reposições aí calcário e faça a aplicação de nitrato, né? Um exemplo, tá? Uma fonte de cálcio para o seu solo, você também tem que fazer adição de quê? De magnésio. E se você quiser fazer isso tudo via calcário, é um grande problema, que você pode elevar demais esse seu solo, passando ele acima de 6,5, e quando passa de 6,5, assim como as plantas não conseguem absorver nutrientes em solos mais ácidos, tem plantas, por exemplo, que conseguem absorver muito bem 5, 5,5, mas o café, por exemplo, não consegue. Então ela neutraliza a absorção. Se você passar de 6,5, chegar ali 7, por exemplo, ela também faz o quê? Forma alguns óxidos, principalmente quando se falar de fósforo. Então deixa também de fazer a absorção de fósforo. Então tem que ter esse pouco de cuidado. E quando você também fizer isso, você tem que elevar o quê? A relação. E se você mexeu na relação, mexeu então já no cálcio, você já mexeu também na relação do magnésio, certamente você vai ter que mexer e verificar como é que está a relação aí do potássio.